Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Lookcast. Eu acho que é o 22º episódio do nosso papo aqui com as personagens que fazem a nossa confeitaria. E hoje eu estou recebendo uma convidada muito especial. O nome dela é Crisliane Lucena. Ela tem 26 anos. A idade ela me autorizou a dizer. Sim. Tá? Ela é formada em tecnologia de alimentos e é instrutora do Senai. Foi medalhista de ouro na Olimpíada. Então, o nível ficou alto agora. Estou falando com uma medalhista de ouro. Ela é muito conhecida pelos seus stories muito criativos, muito alegres, inspiradores e contagiantes. Ela é a da Chocomime Lucena, né? Exatamente. Muito obrigado, Cris. Vou te chamar de Cris. Sim, por favor. Pelo seu sim e pela sua disponibilidade de estar batendo esse papo com a gente. E aqui é um local que a gente entende que a gente quer dar voz às pessoas que fazem a confeitaria. A confeitaria é feita de muitas histórias. Sim. E a gente aproveita dessa oportunidade que a tecnologia nos deu das pessoas contarem as suas histórias aqui, assim. Aqui, você viu que não tem nada ensaiado. Sim. Né? Aqui começa a conversar e começa a rolar, até porque você contar a sua história é muito fácil. O seu script já está na sua cabeça. O que a gente vai fazer é puxar e criar uma cronologia, uma linha do tempo, né, para chegar onde a Cris está hoje e, quiçá, falar o que será, né? Daqui para frente. Então, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade. Hoje, minha gente, é um domingo à tarde, onde ela poderia estar descansando, mas cai na pilha de aceitar os meus convites, assim, né? Meio fora de hora, mas tudo bem. Muito obrigado, Cris, mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. É um imenso prazer estar aqui com você, né? Assim, era algo que a gente já estava tentando, mas estava tudo muito corrido para todo mundo. Sim. E que bom que deu certo. Eu espero que saia um bate-papo muito massa daqui. Vai ser muito massa mesmo. Então, Cris, como é que começou isso tudo? Como é essa história de confeitaria? Porque eu vejo que você é totalmente voltada para a confeitaria, né? Você se formou em tecnologia de alimentos. Necessariamente não quer dizer que o tecnólogo de alimentos, ele mexe com confeitaria. Você tem outras, né? Tem várias possibilidades aí. Mas a confeitaria começou, foi uma descoberta recente? Foi uma coisa que foi inspiração de alguém? Como é que conta essa história pra gente? Então, você quer a parte do começo do começo? Do começo do começo, lá de trás. Vamos lá, né? Do começo do começo. Eu comecei, né, o curso de técnico em alimentos, foi muito por acaso. Eu era uma jovem de escola pública e recebi a oportunidade, né, de fazer o curso pelo Pronatec. E chegando lá, tinha técnico em alimentos e offset. Aí eu pensei, técnico em alimentos deve ser uma nutrição, né? Vamos embora pro técnico em alimentos. Chegando lá, um mundo totalmente diferente, né? Era diferente do que eu esperava, mas eu me surpreendi muito com a área e de forma muito positiva, né? Principalmente pelas pessoas, pelos personagens que estavam por trás do ensino, né? Dos meus instrutores. Eles me inspiraram de várias formas. Então, eu fui traçando o meu caminho lá dentro, né? Sempre que eu começo algo, eu sou muito comecei, agora eu vou terminar, né? Entendi. Foco. Isso. E aí eu fui me descobrindo na área, algo que eu comecei por acaso, eu comecei a entender que ali era uma possibilidade de eu me tornar uma profissional de uma área. Tá. Mas assim, da sua infância já mexia com algum... Nada. Nenhuma afinidade com a cozinha, nada mesmo. Tipo, nem passava pela minha cabeça. Então, nunca tive esse negócio, quando eu crescer, sei lá, quero ir pra gastronomia ou pra confeitaria. Entendi. Foi do nada mesmo. Até porque eu não tinha, até os meus 18 anos, eu não tinha essa questão de eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu tava meio que... Descoberta. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu não me descobri em nenhuma área, eu não tenho afinidade por nenhuma área, o que é que eu vou fazer, né? E as minhas amigas já na vibe, você é enfermeira, você é veterinária. E aí, o Senai, né, o curso, ele me trouxe muito essa visão de mais uma profissão que até então eu não conhecia, né? Isso é mais o que ano que a gente tá falando aí? Mais ou menos 2015 para 2016. Certo. Então, né, lá no curso, fui me descobrindo, fui me destacando. Eu sempre tenho esse meu lado, né, de querer não ser o melhor, mas eu quero explorar sempre minha melhor versão, né? E aí fui me destacando na área, no curso, e estava no processo da seletiva, né, dos competidores. E era um zum que já
rolava lá na área, né? As competições, a Olimpíada do Conhecimento. Eu tinha esse lado de eu quero muito, mas será que eu vou conseguir, Tá. né? Sempre tem isso. A insegurança, né? Aí eu não. Eu vou dar o meu melhor, se for de acontecer, vai acontecer. E aí eu me lembro, né, como se fosse ontem, era a Olimpíada do Conhecimento, mas uma modalidade diferente, era uma modalidade por equipe. E eles estavam escolhendo 6 competidores, que ia ser de outras gerações, de outros cursos, e ia escolher um do meu curso, do ano do técnico em alimentos que eu estava fazendo. Tá. Mas deixa eu só... Você tinha quanto tempo de curso? Eu já tinha... Quando começou Eu já estava para me formar, eu tinha 1 ano, Entendi. um ano e meio de curso, Tá. já estava para me formar. E aí, eu lembro que a Esther, né, minha professora maravilhosa, um beijo, Esther, ela me convidou, né, ela fez, olha, a gente tá chamando alguns alunos, e a gente queria ver o seu perfil, a gente vai fazer um treinamento com você, você topa, assim, né, o convite mais esperado. Sim. Aí eu, com certeza, eu topo, e aí a gente foi, depois disso foi algo muito orgânico, né, fui selecionada, participei com mais 5 competidores, né, da minha época, e a competição foi em Brasília, né, a nossa prova foi bem desafiadora na época, porque a gente tinha que fazer uma festa, 0 glúten, 0 lactose, 0 açúcar, 0 tudo. Isso é definido na hora? Não, a gente já tinha o modelo da prova, tá. E a gente treina em cima Entendi. do que Você desenvolve com Isso. base no que vocês... Tá. Isso. E aí, a gente sai da nossa zona de conforto, né? Que Total. a gente já vinha... A confeitaria, muito açúcar, muito tudo, né? E aí, pra desenvolver as receitas, assim... Isso é quanto tempo de preparação? A gente passou 6 meses treinando. A gente passou 6 meses de treinamento, teste, faz receita, faz bolo sem glúten. Meu Deus, ficou horrível, joga esse bolo, faz outro. Prova isso aqui, não tá muito bom. Não. Os avaliadores que são ótimos, né? Os professores da gente provando, olhavam pra cara da gente, não. Vocês recebem o cardápio, diz assim, a prova de vocês vai ser sobre isso. Tipo assim, eu imagino a reação do... Sim. Que vocês geram uma expectativa Com de... certeza. Nossa, a gente vai... Vai ser molezinha. E de repente uma coisa que talvez não fosse muito do dia a dia de vocês. né? Exatamente, um mundo totalmente diferente, Totalmente né? diferente. E aí logo a gente, meu Deus, muito da farinha, de tudo, né? E aí foi bem desafiador, mas aí saía assim... No começo era algo bem desastroso, não vou mentir pra você, tá? Era algo que a gente comia, olhava pra cara do outro, isso não vai dar certo. Mas vamos, e a gente treinando muito, desenvolvendo muitas receitas, os nossos avaliadores e treinadores também, né? Puxava, ó, bora pra esse lado, bora ver isso aqui, bora testar isso aqui. E muitas farinhas diferentes, né? Um mundo totalmente diferente mesmo, um mundo saudável, né? E aí, a gente desenvolveu as nossas receitas, né? Chegou o dia da competição, foram 3 dias de competição. E, assim, emoção a 1000, né? Imagina. A gente tá em outro estado, com outros competidores de outros estados, pessoas, assim... Sempre tem essa questão da delegação, né? A delegação X é top. Mais... Só que Alagoas não fica muito atrás, né? A gente tem um histórico perfeito na Exatamente. A gente tem... Alagoas não fica... não deixa nada a desejar Com certeza. A gente tem um histórico muito bom. Então, a gente também chegou naquela confiança, Mas né? isso também é uma carga de responsabilidade. Sim, com certeza. Né? Porque se você tem um histórico bom, a régua subiu muito. Com certeza. E aí, tinha tido, né, os meninos que já estavam competindo... na área de panificação e confeitaria, ele já veio, né, com medalha de ouro naquele ano, então a gente tava no tudo ou nada, né? E aí a gente foi uma competição muito massa, né? Eu lembro que, assim, algo que me marcou muito, né? Eu lembro que assim que a gente chegou no hotel, todo mundo em clima de festa, né? E todo mundo, vamos fazer uma reunião, para fazer uma festinha lá na piscina, e a gente, na vibe, vamos, né? E aí, a Thaís Amorim, um outro beijo, chegou pra gente, quem disse que você vai? Vocês vão focar que amanhã é dia de prova e vocês não vieram pra estar aqui de passeio, não. Não vai fazendo turismo, não. Vocês vieram pra competir. Aí, a ficha caiu, né? Peraí, não. Aqui é uma outra responsabilidade. A gente não veio de festinha, né? E aí, eu lembro que a gente chegou, se organizou, né? Organizando nossas coisas e fomos pro quarto da Esther, olhar o que poderia acontecer, né? O que é que pode acontecer nesse dia. O primeiro dia, geralmente, é a ambientação. A gente vai para conhecer o local, para adaptar a nossa rotina, né, de trabalho. E aí, a gente já estava se preparando, né, para o amanhã, sempre para o amanhã.
E aí, resultados positivos, né? No segundo dia, a gente já estava muito confiante. Meu Deus, eu acho que vai vir essa medalha. Deixa eu só entender. São 3 dias de competição. Isso. Tá? É uma prova por dia ou vocês têm 3 dias para fazer aquela determinada prova? Foram 3 provas diferentes, Tá. né? Com temas diferentes, onde ele disponibilizava no dia da prova. Então, Que bom. pois é. No primeiro dia, a gente poderia apresentar o nosso projeto, o nosso portfólio, que a Tá. gente levou um cardápio regional, né, aqui de Alagoas, com toda a decoração. A gente levou rendas, né, filé do pessoal do Pontal. Então, a gente já chegou no impacto, Sim, né? só causando. Já chega assim, sem muita conversa. Eu lembro que a gente levou uma receita, né, à base de macaxeira, que pra gente é macaxeira, o pessoal, não, isso é mandioca, isso é aipim, é macaxeira. E a gente levou uma parte aqui do Nordeste, então a gente já chegou com, olha, a gente não veio pra brincadeira, né? Tá. Então, os jurados... Chegou levando conteúdo. Com certeza, os jurados, eles já começaram a entender... E olhar diferente, isso. né? Aí, no segundo dia, foi uma festa infantil. Então, era um público zero lactose, zero glúten, zero tudo. Tá, tudo isso. Vocês tinham que fundamentar com zero lactose, zero glúten. Exatamente. Tá, o nosso menu era essa base, zero tudo, Nossa. né? E aí, o segundo dia já foi uma festa infantil. Então, ele abriu ao público, né, que estava visitando. Era um estádio enorme. E aí, as crianças lá comendo e a gente, meu Deus, por favor. Tomara que ninguém... Tomara que ninguém saia fazendo caras e bocas daqui. E todo mundo gostando. E a gente recebia muito, né, as mães. Ah, que massa a proposta. A gente tem muito problema com a questão de alimentação. Sim. E aí, no terceiro dia, foi um casamento que a gente teve que fazer. Então, era um menu para casamento, zero glúten, zero lactose, zero tudo. E aí, foi embora, né? Foi assim, foi um desafio enorme, mas que a gente estava muito preparado, né? Porque a gente estuda, a gente treina para isso. Então, a gente estava ali preparado para o que viesse, Pro que sabe? viesse. Exatamente. Isso eu acho que... Eu tenho a certeza absoluta que serve até hoje para com certeza, vida, né? Com certeza. Muita coisa do que eu tive no treinamento, até mesmo no próprio curso, né? Eu trago para minha vida de empreendedora, né? Do estar preparada para tudo. A questão do planejamento, que lá a gente tem muito isso do se planejar, do se preparar para o mercado, do estudar, de ver, pesquisar, né? Que a nossa cozinha, ela é um laboratório. Então, a gente está em constantes experiências, né? De readaptar, testar um cardápio novo, um sabor novo. Mas uma coisa que você falou logo no começo, quando vocês foram pro rap, Sim. ou quiseram ir pro rap, né? Que é a Thaís, não é isso? Isso. Isso aí é um insight pra vida. Com certeza, com certeza. Não é hora pra isso. Com certeza. Principalmente, né, na juventude. A Sim, juventude tem muito sim, disso, de sim. tudo ser festa, de tudo ser rolê, né, como a gente fala. E quando a gente tem essa responsabilidade de, eu sei onde é que eu quero chegar, será que esse é o momento para isso? Então, Exato. A gente começa a separar, né, o que é importante e o que é algo que eu posso fazer depois. E foi justamente isso que aconteceu, né? Depois que a gente teve o resultado, medalhista de ouro, né? Aquela festa toda. Aí ela falou, agora sim é o momento de vocês comemorarem. Celebrar, perfeito. Então, a gente aproveitou, a gente foi lá pro tomar banho de piscina, foi aquela danação toda. Então, a gente teve o tempo de tudo, né? A gente respeitou. Estamos aqui focados para uma competição. A gente vai lá fazer o que tem que fazer e depois a gente aproveita. Claro. Né? Aí você finalizou o curso em que ano? O curso eu finalizei, a competição foi em 2016 também. Eu tive mais 2 meses de curso e o curso finalizou também. Tá. Foi tudo. Então, era assim, a gente treinava manhã e tarde e à noite eu ainda fazia o técnico. Então, Nossa. a minha rotina no Senai era essa. Eu chegava às 8 da manhã 2 e anos saía. Isso. Não foi assim, né? 6 meses Tá nessa sendo rotina. curso. Por causa da competição, tá. Isso. Só que antes disso, né? Antes de vir a competição, antes de vir ao Senai, eu ainda estava concluindo o meu ensino médio. Então, eu trabalhava na época, de 6 da manhã a meio-dia. Aí ia pro colégio, pegava de 1 às 5 da tarde, pegava o busão, ia pro Senai e só saía 10 da noite. Por muito tempo a minha rotina foi essa. E até hoje, se brincar assim, essa correria. Essa correria, né? Mas é isso. Aí você finalizou o seu curso e hoje você leciona. Foi logo assim que você terminou o seu curso? Porque você leciona na instituição hoje, onde você se formou.
Isso, não foi logo Ah, assim tá. que eu terminei o curso. Mas você terminou o curso, já foi trabalhar na área, já montou a Chocomimos? Então, né, a Chocomimos, ela veio 2 anos depois, ali em 2018, né? Tá. Quando eu terminei o curso e a competição, e terminei tudo, né? Tá. Foi aquele vazio, assim, meu Deus, e agora, né? O que vai ser de mim daqui? A gente não tinha muitas influências no mundo do empreendedorismo, né? Tá, certo. E eu também não tinha esse meu lado empreendedora. Eu queria terminar o curso para trabalhar em algum local, né? A gente tem muito disso. Tá, entendi. E aí eu comecei a tacar currículo, né? Aham. Vou procurar e tal, meu Deus, onde é que eu vou? E tome currículo aqui, Aham. e nada, né? Nada. E aquele desespero, meu Deus, como assim? O meu currículo maravilhoso. Medalhista de ouro. Que desvalorização é essa? E aí passei por muito tempo, aí depois eu fiz, não, peraí, eu acho que tá faltando alguma coisa, eu vou fazer faculdade, né? Tá. Porque realmente foi muito disso, terminou tudo, eu botei a cara na rua e não sabia muito bem o que fazer. E aí eu passei 2 tempos... Você concorda comigo que deveria ter, dentro da graduação, uma matéria sobre empreendedorismo? Ah, com certeza, com certeza. Isso iria mudar total. Porque ninguém fica nesse vácuo, nesse vazio. Exatamente. Porque quando você está preso, não é que é preso entre aspas, mas você está naquele mundo da instituição, aí você sai daquele ninho, você tem que aprender a voar só, e ninguém lhe ensinou a voar. Verdade. Mas hoje mudou muito. Hoje a gente conversa muito sobre empreendedorismo. Inclusive, o pessoal que vem fazer o curso já tem essa visão. Já quer sair dali para montar o seu negócio. Exatamente. Maravilha. Então, eu me sinto até honrada, né? Porque tem toda essa questão. Eu vim do mesmo local onde você está. Eu tenho um empreendimento que funciona muito bem. E eu acabo sendo também inspiração para os meus alunos. Sim. E a gente conversa muito sobre empreendedorismo. A gente separa um tempinho para falar sobre isso. Muito bom. Coisas importantes, né? E aí... Aí você terminou o curso e foi para outro ramo. Exatamente. Aí fui trabalhar em outras áreas, enfim, né? Tá. Fui explorar outros mundos. Entendi. E aí, lembro que também fiz cursinho. Na época, foram, assim, 2 anos meio que perdida um pouco, sabe? Entendi. Tipo, tentando me encontrar, o que é que eu queria fazer. E aí, gastei aí 2 anos da minha vida nessa loucura. Mas em 2018, né, eu me encontrei na Chocomimos, que foi muito por acaso também. Foi uma ação, né? Eu queria ajudar o meu tio numa questão que ele tinha se atrapalhado e comecei a fazer brigadeiro para vender. E aí comecei a vender no Senai, que eu sempre fiquei por ali, né? Qualquer coisa eu tô por aqui, viu? Não esqueça de mim, não. E aí eu lembro que o pessoal ficava muito de, por que você não faz pra vender? Por que você não faz pra vender? Aí eu, não, vender, eu não sei nem, não sou muito do vender disso. A pessoa, faça pra vender, rapaz, vai dar certo. Aí eu, meu Deus, será que vai dar certo? Aí fiquei, né, nesse gatilho, será? Eu queria entender qual a dúvida que você tinha. Eu era muito... Porque veja só, você tinha toda a técnica. Exatamente. Você sabia o que você estava fazendo. Então, aí você já saiu na frente de muita gente. Exatamente. Falta autoconfiança? Com certeza, né? O medo de, se não der certo, né? Que antes eu pensava muito disso. Se não der certo, se não for isso, se eu não for bem, se as pessoas não gostarem do meu produto, e não sou... era muito sabe? E que eu fui melhorando com o tempo, óbvio. Essa autoconfiança não veio de agora. Não. Isso é construída Com certeza. E aí, comecei a fazer para vender. Foi logo numa Páscoa, né? Foi logo uma sequência. Eu fiz, não, o momento de aproveitar é agora, né? E aí foi... Na loucura da Páscoa. Começou logo no momento perfeito, tipo, da tranquilidade. O cenário estava perfeito, né? E aí eu lembro que foi, assim, um ano muito massa para uma primeira Páscoa, sabe? E aquela questão, eu sempre queria muito trazer o diferencial, né? Então, eu sempre caprichei muito nas minhas embalagens, eu sempre caprichei muito na minha identidade visual, graças ao meu noivo, que é o meu design, né? Tá. Então, a gente já vinha, assim, no impacto mesmo de a gente é diferente, sabe? Entendi. Então, foi uma Páscoa muito massa. Eu lembro também, né, que a Josi, da Sou Mais Confeitaria, foi minha cliente nesse ano, né? Sempre, na verdade, ela sempre me incentivou muito, muito mesmo, a Josi. Mas você não chegou a ser aluna dela, nem do... Fui sim, pelo amor foi de aluna Deus, dela? Fui aluna da Josi. E do Nélio? Do Nélio, não. Do Nélio já foi um ano seguinte. Antes. Isso. Tá.
A minha base é muito forte, tá? Imagina. Veloso, da Sua Mais Confeitaria. Fui aluna da Gabi Queiroz, Ah, maravilhosa. tá. Da Esther, né, que inclusive ganhou medalha, foi medalha de prata, mas ela recentemente ganhou, né, o Melhores do Ano também, na área de panificação, maravilhosa. Deixa eu ver pra não ser justo com ninguém, né? Teve a Larissa também, que foi a minha professora na parte mais nutricional, né, de biologia. Deixa eu ver, muita gente. Se eu esquecer de alguém, me perdoe, mas eu sou muito grata por meus instrutores na época do Senai, né? E assim, eu tive toda essa base, assim, muito forte, que me influenciou para ser uma boa empreendedora e me influencia hoje, né, como instrutora. Então, eu trago muito o histórico deles, eu trago muita coisa deles, muita influência, assim, para o que eu posso oferecer hoje para os meus alunos. E todo o diferencial, né? Vamos lá. Então você passou 2... Você disse que você falou uma coisa assim, eu perdi 2 anos. Não, acho que não é perder, não é uma frase pesada, né? Eu acho que servir de aprendizado. A gente tem que carregar isso. Mas aí passou esses 2 anos, você começou a fazer esses brigadeiros, aí terminou de ajudar seu tio e continuou. Isso, aí continuei na área, né? Aí já vim, aí peguei uma Páscoa, depois Dia das Mães, algo que vem muito um atrás do outro, né? Tá. E aí eu fui construindo a Chocomimos, né? Você começou como brigadeiro. Isso. Aí pegou uma Páscoa, Isso. ovo de Páscoa. E aí qual é o... Eu vejo você tem uma pegada que eu acho muito interessante, que é a pegada da monoporção. Eu sou meio que fã de monoporção, porque eu acredito muito que na individualidade dos sabores. Sim. Por exemplo, na minha casa são 4 pessoas, né? Cada um tem um gosto diferente. Sim. E antigamente a gente ia comprar um bolo e a maioria vencia, né? Sim. Só que são 4 pessoas. Pô, nem queria muito, mas vou comer porque... E hoje com a monoporção e com o delivery que cresceu muito na pandemia, você tem a opção de 4 pessoas comprarem aquilo que quer comer. Exatamente. Né? E eu vejo você, agora, sempre com muito detalhe, sempre aquele detalhe que faz a diferença, personalizado. Isso é uma coisa que o Luiz ajudou bastante. Com certeza, né? Ele tem muito essa visão mais do design, né? Ele é muito mais visual. Tá. Dos produtos mesmo em si, eu sou muito caprichosa também, que vem muita questão da competição. A competição, ela traz esse detalhe tem que ser perfeito, isso aqui não pode estar... Então, cortadinho, você vê sobrado, tudo cortadinho, tudo certinho, tudo padronizado. Então, eu trago isso para Chocomimos, né? Então, questão de produto, o produto ser perfeito é muito do meu, né? E a parte do design, da embalagem, vamos botar isso assim, vamos trabalhar com essas cores, é muito do Luiz. Ele tem essa pegada. Joia. Aí você acaba a Páscoa, é um outro vazio. Como é que fica depois? Isso. Aí, quando passou Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, aí você já emendou Páscoa? Isso. Emendei Dia das Mães, aí o vazio vem, né? Depois de Dia dos Namorados, que é um... Que agora... Meu Deus, agora eu vou ter que chorar. Soltaram no universo. E aí, apesar de aproveitar, né, essas datas comemorativas, eu tinha muito essa questão ainda será que é isso que eu quero fazer? Ainda tinha dúvida? Ainda tinha muita dúvida, né? Porque, assim, o empreendimento, ele não é muito só sobre fazer e vender. Não, tem muita coisa por trás. Sim. Muita coisa que é num mundo totalmente desconhecido pra mim, né? E as pessoas têm muito disso. É só fazer pra vender. Faz isso e vende. Mas não é bem assim, tá, exatamente. gente? O empreendedorismo, ele tem muitas camadas. Muitas coisas que a gente tem que fazer para se tornar, exatamente, para se tornar um empreendedor de sucesso, né? Senão a gente fica no léu. Exatamente, sem saber para onde vai, sem rumo. Exatamente. E aí foi o tempo que eu parei, aí comecei a estudar, né? Ver como é que eu poderia fazer porque a Chocomimos, ela já estava ganhando a forma dela, né? Ela já tinha essa característica de ser diferente. Eu trabalhava muito com presentes na época, então, assim, tinha um vazio, mas não era um vazio tão vazio, porque as pessoas me procuravam para fazer cesta, para fazer... Entendi. Porque eu sempre trazia muito disso, né? Um mimo com uma foto, uma cestinha com... Então, eu fui... Nesse momento, qual era a tua pegada? Era bolo? Era mais presente. Nessa época, era mais presente. Vinha do mimo, né? E aí, eu fiquei nessa, trabalhando no ritmo menor, porém estudando para ver o que eu poderia fazer daqui diante, né? Até porque daqui a pouco vinha a Páscoa e aí... Bicho pé. Eu ia pensar o que eu ia fazer para minha Páscoa, não, para o meu Natal, desculpa. Tá.
E aí eu fui me preparando nesse intervalo para ver o que é que eu poderia trazer para o Natal. E aí eu lembro que na época eu fui fazer um outro curso também de doce personalizado com a Josi para o Natal. Tudo querendo entender como é que tá funcionando o mercado, sabe? Entendi. E aí, daí diante foi fazendo acontecer, né? Você não tem loja física. Não. Como é o teu negócio hoje? Como então, é que funciona? Eu tava funcionando muito por delivery, Tá. né? Até então era na minha casa. Eu dei um outro passo recentemente que foi de conquistar o meu espaço. Muito bom, Que eu parabéns. tô, obrigada, com muito sufoco, Uhum. mas a gente tá aos Mas tem poucos que ir, ganhando forma, né? Aham. E aí eu consegui um espaço muito legal que eu tô querendo, né, fazer essa questão de um canto para retirada. E eu quero Tá. fazer um local bem aconchegante, Uhum. bem legal para ser um ponto de retirada. Eu não penso em fazer loja para consumo, né? No local. Isso. Tá. Eu quero continuar agindo pelo delivery Uhum. e tendo esse espaço para receber o meu cliente, né? Ter esse contato pessoalmente. Sim. É gratificante. Eu quero oferecer isso para eles também. Entendi. E aí eu tô nesse processo. E quando é que começou a história de você... primeiro, você se imaginava lecionando? Como era a sua... Você tem uma desenvoltura muito boa, se comunica muito bem, mas isso era uma coisa desde sempre e você aproveitou isso e disse, eu vou ensinar agora. Não, então eu sempre fui muito comunicativa, né? Uhum. Mas junto com comunicativa, pode ficar chocado. Eu tenho um lado muito tímida também, né? E eu acho que foi algo que me atrapalhou muito, porque junto com a timidez vem a insegurança Sim. Você Você tá falando com uma pessoa 200% tímida, sou eu. Pronto, né? A gente tem muito essa questão de Sim. ser aceito, né? Sim. E aí, o dar aula foi algo que eu sempre tive muita vontade, assim, que eu saí de Senai, né? Porque existia esse histórico de todo competidor se tornar instrutor. Ah, é? Era. Ah, tá. E aí eu fico, não, vai acontecer, vai chegar pra mim. Só que na época não foi bem assim, né? Porque o cenário era outro Tá. na época. E aí eu tinha essa vontade, mas foi uma vontade que ficou meio que guardada ali no coração, né? E aí foi quando começou a vir as oportunidades. Eu lembro que o primeiro convite que eu recebi, né, pra ministrar aula foi final de ano e era um curso sobre chocotones e panetones. E eu já vinha disso com a Chocomimos, né? E aí foi tipo, não, peraí, eu tô no meu... Eu sei o que eu tô fazendo, Sim, eu tenho sim. a técnica, eu tenho minha formação, então eu só preciso passar isso para os meus alunos com muita clareza, né? E aí foi um desafio, né? Porque eu era jovem na época e o pessoal tem muito essa não aceitação, né? Com o instrutor. Olha, meio tipo, torta. o que essa menina tá falando? Aham. E aí, a primeira turma, ela é muito desafiadora. Mas, porém, fluiu tudo bem. O pessoal me adorou, né? Eu passei o recado, passei o conteúdo com essa pegada mais leve, né? Com essa... Eu tenho muito essa questão do... Eu tento falar a linguagem do meu aluno, né? Não adianta a gente vir com a linguagem 100% técnica, né? E o aluno ficar com aquela cara de tipo, sim, mas e aí, né? E aí eu tento muito trazer isso, da linguagem, do olho no olho, de ser mais espontânea em relação a isso. E aí, depois disso, tudo começou a fluir bem, né? Mas você passou esses 2 anos, você terminou seu curso, passou esse episódio aí, esse período de 2 anos, voltou na Páscoa. Isso. Correto? E depois disso, com quanto tempo depois você começou a lecionar? Foi em 2019. Certo. Foi 2019. Eu lembro que foi no final de 2019, né? Eu lembro que eu cheguei naquele pique de, vai ser muito massa. Logo depois a gente se depara com o quê? Com a pandemia. Eu ia perguntar isso agora. Com a pandemia, né? Eu, tipo, meu Deus, justo na minha hora de brilhar, por quê, né? E aí, tudo por água abaixo, né? Porque a gente não estava preparado para isso. Mas suspenderam as aulas, foi tudo suspenso, né? Nossa. Aí eu, tipo, meu Deus, logo na minha hora... Na minha vez. Né? Na minha vez, custava segurar só um pouquinho. Mas aconteceu que veio a pandemia e aí foi outro desespero, na verdade, que eu acho que ninguém estava preparado para isso, né? E aí eu não estava bem estruturada também na época que a Chocomimos, né? Eu estava num processo muito mais de baixo do que de alto, né? Porque, como a gente sabe, empreendedorismo é muito além do fazer e vender. Sim. E aí eu não estava preparada para receber uma pandemia. E aí foi água abaixo mesmo, né? Porque aí eu fiquei sem o Senai, a Chocomimos estava aquele balançado, E até né? porque você se dividiu, porque ia começar a Senai, você queria dar um foco maior.
E aí eu lembro que a pandemia, ela veio realmente pra desestruturar tudo, né? E eu lembro que eu cheguei a pausar Chocomimos por um bom tempo, depois da pandemia, né? Eu desanimei muito, muito, Tá, muito. a pandemia, o lockdown foi feito dia 20 de março de 2020. Sim. Neste momento, como era a sua situação? Era assim, né? Era como eu lhe disse, mais pra baixo. Certo. Chocomimos em stand-by. Isso. Você gerando 200 mil expectativas com ele Exatamente. para tudo. E aí? E aí, que foi aquele negócio, meu Deus, e agora, E né? agora? É a pergunta, eu acho que o e agora foi a pergunta universal, né? O mundo todo se fez essa pergunta. Exatamente, mas aquela coisa, calma, vamos esperar os 15 dias passar, né? Que até então era 15 dias. E aí, os 15 dias E foi embora. viraram meses. E aí, eu fiquei nesse desespero, né? Eu acho que o desespero tomou conta e quando a gente pensa muito mais com a emoção, a gente perde a razão de tudo, né? Total. E aí, eu lembro que na época eu fui trabalhar em um outro local, né? Passei, eu acho que 10 meses trabalhando nesse local. Nossa. E aí, tentava ficar nesse local e na Chocomimos. Então, a Chocomimos, nesse período, passou a se moldou, né, para as encomendas. Entendi. Então, eu trabalho por encomenda, então eu moldei a Chocomimos para isso. Tá. E aí, eu trabalhando nesse local, aí a ficha caiu, né? Peraí, o que é que tá acontecendo? Peraí, volta. Eu acho que não é bem assim. Eu recebia muita mensagem da Josi, né, dessa mais confeitaria. Ela, mulher, o que é que tá acontecendo com você? E a Chocomimos, era a pergunta que ela fazia, Chocomimos, você nasceu para ser empreendedora, você nasceu para empreender. Aí eu, poxa, realmente, quer que eu, sabe, eu acho que foi uma época que eu passei muito apagada, assim. Eu perdi todas as esperanças, sabe, nesse período. E eu me senti muito, 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 muito perdida mesmo. E aí foi quando eu fiz, não, peraí, calma. Deixa eu sentar e respirar, deixa eu ver pra onde é que eu tô indo, Sim. né? E aí foi quando eu percebi que realmente tudo que eu fazia era pensando na Chocomimos, sabe? Eu queria ter um emprego para ter um financeiro legal para dar uma potência na minha empresa. Tudo se voltava a isso, sabe? O foco era nisso. Então eu fiz, não, peraí, calma. Acabou que fui desligada da empresa, aí eu fiz, não, agora é foco aqui. Total. Bora ver como é que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer para melhorar esse cenário aqui. E aí foi quando eu comecei realmente a respirar a Chocomimos, né? E ver o que é que eu poderia fazer, estratégia de venda, bora fazer curso de empreendedorismo aqui, curso de financeiro aqui, chega. E aí fui dando essa volta por cima, né? E comecei a mostrar para as pessoas o que era Chocomimos e comecei a me destacar aí nesse meio. A Chocomimos era o seu plano A, mas... Isso. Não era... Era um AB, Isso, né? era um... Você tinha insegurança que iria dar certo? Insegurança não, pior que não. Eu sempre soube que a Chocomimos, ela é pra dar muito certo, Tinha um sabe? potencial. Isso, é algo que é muito dentro de mim, não só de mim, né, mas todo mundo que conhece a Chocomimos, todo mundo tem essa questão do, poxa, tenho certeza que vai dar muito certo, e tá dando, né, tá dando muito certo, graças a Deus. E aí eu acho que as incertezas ela traz para um lado mais inseguro da gente, Claro, né? claro, e é normal. O ser humano, ele né, da sua essência, ele procura segurança. Exatamente. E como eu também sou uma pessoa muito ansiosa, né? É muito do tudo pra ontem. Pelo amor de Deus. Isso tem que dar certo agora. E aí acaba que a gente acaba agindo muito mais pela emoção, né? Quando a insegurança, a ansiedade fala mais alto. O Luiz é o meu ponto de equilíbrio, né? Ele é a pessoa mais calma, calma, amor, não é bem assim. É assim sim, tem que ser agora. Só que aí a gente... Quando amadurece e quando começa a respirar o empreendedorismo, a gente entende que realmente não é bem assim. A gente planta hoje, planta muito, 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 muito mesmo. Cultiva bastante agora, para amanhã a gente colher os nossos frutos, né? E eu sinto que eu tô passando por isso, né? Do colher agora. Eu tô colhendo muito, tudo com muito amor, com muito afeto, com muito foco. E eu tenho certeza que logo breve eu vou estar colhendo os melhores frutos. Mas isso foi fruto de escolhas. Com certeza, né? sempre. E toda escolha, a gente precisa entender, as pessoas precisam entender, que toda escolha traz uma perda. Sim. Se eu escolho entre essa caneca e entre o celular, se eu escolho a caneca, eu perdi o celular. Exatamente. Isso é a vida. A vida é feita de escolhas. Exatamente. Então a gente quer segurar os dois. E acaba... Não dá.
É né? verdade. E eu falo isso pra você, e foi bom você falar isso aqui, porque muita gente que vai assistir esse trecho seu tá passando por isso. Exatamente. Nessa incerteza, nessa dúvida, né? E agora o que é que eu faço? Não quero largar a minha segurança do meu certo, Sim. mas dentro dela, ela sabe que aquilo que ela tá fazendo. Como você, eu tenho certeza disso. Você sabia que a coisa comigo ia dar certo. Com certeza. Mas se agarrar nessa segurança é que prende a gente muitas vezes. E prende de uma forma muito limitada, Sim, né? sim. Que a gente fica ali respirando só aquilo e acaba meio que arquivando A gente cria um teto pra gente. Exatamente. Quando a gente pensa Exatamente. E eu acredito que muito desse teto vem muito, né, das nossas crenças Claro, limitantes, isso, né? total. Eu, assim, sendo bem honesto, as pessoas da minha família que mais me deram apoio nessa loucura do empreendedorismo foram os meus pais, né? Meu pai e minha mãe, e o meu noivo. Até então, o pessoal ao redor era muito do tipo, vai procurar emprego. Isso vai dar certo mesmo. E pra gente convencer as pessoas que o nosso sonho real é muito, né? Vai dar certo. Mas sabe uma coisa? A gente não precisa convencer ninguém. A gente só precisa se convencer, Exatamente, né? exatamente. E é isso, eu sinto que eu vou viver muita coisa boa ainda desse sonho, né? E quais são os próximos passos aí da Próximos Chocosmiths? passos, né? Eu tô Deixa eu só entender o teu negócio. Você tem o teu delivery. Isso. Você tem você já está com o seu local para retirada. Isso. Mas você também fornece. Isso. Eu acho muito interessante essa sacada. Eu acho que isso tem muita oportunidade. Então, essa questão do fornecer, né, foi algo que eu estava pensando, assim. Aquela questão de eu quero que mais pessoas conheçam a minha Chocomimos, né? E como é que eu vou fazer isso? E aí, eu tô naquele processo de dividir o meu tempo, né? Como você sabe, eu tô dando aula também. E aí eu fico, eu preciso dividir meu tempo. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu posso acertar aqui? Como é que eu... Assim, eu vivo 24 horas, basicamente, trabalhando. Isso não é saudável, eu sei, gente. Mas, olha, mas assim... É um processo que a gente tem que passar. Exatamente. E aí, foi nessa questão, né? Eu preciso pensar como é que eu posso fazer para mais pessoas conhecerem a Chocomimos. Então, eu comecei a fazer parceria com alguns locais, né? Fornecer. E também comecei a experiência das vendas na rua, né? Porque eu queria muito esse contato direto com o meu cliente. Eu acho isso muito legal. Isso, eu queria que mais pessoas me conhecessem mais da essência da Chocomimos. Sim. Então, é muito massa vender na rua, ela proporciona muita coisa massa, né? Muita experiência, Porque muito aquela coisa, a pessoa não compra só o brownie, ela compra a sua história, exatamente, ela compra o seu propósito, ela lhe abraça de verdade. Então, eu acho muito legal o que você faz, me chama muita atenção. E aí é isso, né? Aquela questão, né? Eu me prometi que esse ano eu iria fazer de tudo pra dar certo, e eu tô vivendo o meu tudo, sabe? Eu tô vivendo tudo muito intensamente. Mas como é que é sua dinâmica de dia a dia, por exemplo? Porque você dá aula o dia todo. Isso. Mas, assim, as aulas, elas são basicamente por temporadas, né? Tá. Tem momentos que eu tô, por exemplo, os 2 horários. Tá. Aí finaliza uma turma, eu fico só um horário. Aí, nesse intervalo é que você produz. Isso, exatamente. Aí, agora... Porque eu tava tentando entender vou explicar agora como é que tá funcionando, né? Agora a gente tava com 2 turmas, os 2 horários. Aí à noite, quando eu chegava muito cansada, vou descansar, vou assistir um filme, vou assistir uma série. Não, toma banho, come aquele cuscuz com ovo, vamos pra dar aquela energia. Exatamente. E aí, vou pra minha produção, faço toda a minha organização da semana, né? O delivery tá ficando dia de sexta-feira. Então, não é um delivery pronta entrega, é um delivery com agenda planejada. Então, toda sexta-feira, meu cliente sabe que vai ter as entregas dos brownies. E aí, eu faço uma produção, né? Um dia eu faço recheio, outro dia eu faço massa, outro dia... Faço aquele planejamento na sexta-feira. Nisso aí, a instituição... Exatamente, prepara com certeza. muito, né? Com certeza. E aí, quando eu não tô ausente 100%, né, na minha loja, eu chamo quem possa me ajudar, que sempre vem a minha mãe. E aí, eu deixo tudo separadinho. Olha, tem entrega X em local tal, entrega Y. Mas essa aí é a parte do atendimento. Isso. Produção é só você hoje? Isso, produção. Só eu e Deus. E todo mundo seguindo bem. Mas você sabe que vai precisar, pra você escalar, você vai com precisar. Com certeza, né? É porque eu falo isso porque tem muita gente ainda tem muita resistência, né? Eu tinha meu primo, né, que me ajudava, ele precisou se ausentar por um tempo e ele era meu braço direito na produção, né? Tá. Ele tava com a Chocomimos, ele está, porque eu sei que ele vai voltar. Um apelo emocional agora. E
E aí eu sei que ele vai voltar, ele precisa se ausentar, né, pra resolver umas questões dele. E aí ele sempre teve com a Chocomimos desde o começo. E aí, nesse momento agora que tá nessa correria toda, e ele precisa resolver umas coisas, também super entendo. Uhum. Aí na produção só está eu, mas essa questão de ter uma produção planejada funciona muito bem, tá funcionando muito bem, Tá. né? E aí, nas sexta-feiras a gente faz delivery e sábado eu faço as reposições com os meus parceiros. Então é sábado inteiro. E que dia você vai pra rua? Que dia, eu tava indo dia de domingo e nos feriados, né? Entendi. Mas domingo eu estou aqui agora. Que- E quando... Nós já trabalhamos o seu faturamento. Não, que é isso. E aí, quando a gente também dá pausa lá no Senai, né? Eu tenho mais essa questão de, hoje eu vou pra rua. Entendi. E aí faço mais vendas na rua. Entendi. Quando eu tô com esse tempo mais... Hoje mais você tem livre. quantos itens no cardápio? Hoje eu foquei nos brownies, Tá. né? Eu tinha um menu extenso, né? De, bolo vulcão, sei o que. Muita coisa aí eu fiz. E o pessoal sempre falava muito bem dos meus brownies, né? Desde sempre. Poxa, esse brownie é diferenciado, esse brownie é muito bom, esse brownie... Aí eu, poxa, talvez o brownie seja o que esteja, né? Tenha que brilhar. Mas aqui. eu acho que isso é fundamental, você ter um foco Sim. e você ter ali a sua marca registrada. Exatamente. Né? Exatamente. Ser bom naquilo que você... Ser melhor naquilo que você é bom. Exatamente. E aí, né, eu enxuguei tudo e vou focar aqui nos brownies, né? Eu quero que o brownie realmente seja a estrela da Chocomimos. Aham. E quando você provar, por favor, feedback. Não se preocupe que você vai ter. Melhor brownie, com certeza. Não, sou muito suspeita pra falar, né? Mas eu nunca recebi um feedback ruim em relação aos meus Olha aí. brownies. Muito bom, muito bom. Então, nossos planos futuros da Chocomimos, onde é que a gente espera que a Chocomimos vai chegar? Parte baixa, Ponta Grossa especificamente, né? Sou ali da parte baixa. E aí, eu tô com muita fé que daqui para dezembro eu consiga, né, fazer essa parte mais de receber os meus clientes. Essa questão do contato direto é algo novo para mim, né? Tá. Que até então era muito delivery e muito Instagram. Então, a gente meio que cria uma proteção ali, né? Eu aqui, você aqui. Aham. E quando eu comecei a ir para as ruas, né, através de feirinhas também, que eu já participei de algumas feirinhas, quando eu comecei a vir com essas vendas na rua, quando eu comecei a ter contato com os meus clientes fornecendo, a gente tem mais esse contato Isso é direto. muito bom. Humaniza, né? Exatamente. A marca. Aí é que dá mais gás. Mas mais você energia. tem uma desenvoltura muito boa, né? Você sabe usar muito bem as redes sociais. Pois é, mas a gente tem que se adaptar. Mas sempre foi assim? Pela timidez, assim? Não, meu Deus do céu. Comecei a aparecer recentemente no Instagram, recentemente. Viu? Meu Deus, era algo muito... Eu tava até falando pro Luiz um dia desse, que no começo, né, tinha muito disso. Você precisa aparecer no Instagram. Flávio, quando eu lembro que eu aparecia no Instagram com filtro de cachorro, eu fico... Não tinha ninguém pra me avisar, pelo amor de Deus. Mas hoje tá natural. Hoje tá natural. Hoje é tipo, abriu aqui, falei, né, nas aulas mesmo. Até os alunos entram no clima. Não, posso fazer uma história com vocês? Todo mundo pode. Aí já tá todo mundo famosinho do Instagram. Mas isso eu acredito, assim, uma opinião, uma sugestão minha. Isso você enquanto professora, você precisa... Porque isso não é ensinado. Verdade, na instituição. né? Verdade. Porque assim, hoje, principalmente para confeitaria, a rede social é o maior, talvez o maior vendedor que você vai ter ali. Principalmente no início do seu processo. Porque ninguém vai lhe conhecer. Né? Verdade. E o Instagram, ele é uma ferramenta indispensável, né? Para quando a gente empreende. Pois é, mas eu acho que todo mundo já tá se ligando como é que tá funcionando o mercado. Já né? tá mudando. Graças a Deus já tá mudando. Sim. Cris, eu trouxe aqui, a gente sempre dá um mimo. Ai, que massa. Para os nossos convidados. Eita. Isso é uma caneca feita abrir? à mão. Pode. Pode, né? Porque quando Eu vou mostrar o meu, por favor, Ai, produção. Por favor, trocas de mimos por aqui. Produção já fica preocupada se eu vou comer. Produção, não vou, não. calma, viu? Olha aqui, ó. Um cartãozinho. Muito obrigado pelo convite. Trouxe o melhor brownie da vida para alegar seu domingo. Cris da Chocomimos. Eu vou mostrar pro pessoal aqui como é diferenciada, que eu acho que isso é uma coisa que chama muita atenção. É a forma que você apresenta. Porque a primeira... A gente come com os olhos, né? Com certeza, Então, né? assim, a galera tem que... Eu falo muito isso quando eu faço o vídeo, falo alguma coisa de embalagem. Pessoal, seja exigente. Ó, Sim. olha aqui. Tá vendo? Tem aqui, ó.
o Instagram, o WhatsApp. Por isso que eu perguntei se você fornece. Porque isso é uma estratégia. Com certeza. Você tá lá no lugar comigo. Putz, eu vou perguntar se entrega isso, eu quero comer depois em casa, não é? Então, validade, a fabricação, validade, tem tudo aqui, ó. Tem que ser, né? Isso faz a diferença. Se eu tirar isso aqui, deixa eu ver como é que eu faço para tirar. Vai ser um plásticozinho com brownie. Exatamente. Pronto, eu vou dar um exemplo para você. O que é que você... Se encontrasse esses dois, qual você escolheria? Sinceridade. Né? Verdade. Faz muita diferença isso aqui. Isso faz toda a diferença. Então, Cris, parabéns pelo seu trabalho. Espero que você tenha gostado. Meu primo também. Cadê? Olha só, gente. Adorei. Muito obrigada. Obrigado você por aceitar o convite, por estar aqui batendo esse papo com a gente. Alguma coisa que eu não perguntei que você queria falar? Não. Eu só queria finalizar, né, falando... parece muito clichê, mas eu preciso muito falar a questão de não desistir dos seus sonhos, né, gente? É muito difícil, tá? Eu nunca romantizei o empreendedorismo, eu nunca romantizei esse meu lado. É muito difícil, mas que dá muito certo. Sim. A gente respira diferente, a gente vê o mundo de forma diferente. E eu queria trazer uma frase também que eu utilizo muito, né, nas minhas aulas, que é uma inspiração do meu cantor favorito, que é o Emicida, que ele fala muito essa questão o trecho fala, você é o único representante dos seus sonhos na face da terra. Perfeito. E se isso não fizer você correr, eu não sei o que vai. Então, no fundo, é nós por nós, né? A gente tem que fazer acontecer, a gente que tem que acreditar, a gente que tem que fazer a diferença. Se for esperar por A, B, acreditar na gente, muito difícil. Então, a gente tem que ter essa convicção do meu sonho é real e eu preciso fazer de tudo para que ele aconteça. E é o que eu estou fazendo agora, tudo. Já em algum momento já pensou em desistir? Já pensei sim, porque é muito difícil, muito desafiador, né? E a gente vive nessa questão do status, que parece que tá todo mundo dando certo, menos você, né? Tem isso, né? E a gente se compara muito. Isso é um não é mal saudável, que se a gente soubesse, quanto faz mais pra gente. Exatamente, faça o seu, foque no seu. E você vai começar a ver resultados reais, né? Que são, assim, o resultado que você está colhendo da sua história, não da história de A, história de B. E isso fez toda a diferença nessa minha nova fase. Cris, muito obrigado mais uma vez por esse papo. Vai atingir, vai impactar muitas pessoas. Essa sua história, esse seu final aí, resumiu tudo que eu acredito muito, Sim. né? Porque a jornada não é fácil para vocês, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Nunca sentou alguém na minha frente nesses 22 episódios para dizer que foi fácil, que aconteceu tudo para mim de um jeito que caiu do céu. Não existe. Exatamente. Não existe, nem nunca vai existir. Exatamente. Né? Então, assim, muito obrigado. Eu que agradeço. O propósito disso aqui é justamente trazer pessoas aqui que contem a sua história, a sua jornada e que, de alguma forma, inspirem e, né, toquem as pessoas para que elas realmente não desistam. Eu espero que eu tenha atingido, né, uma boa parte dessa juventude empreendedora. Não tenho dúvida, de forma alguma. Pessoal, Cris, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Mais um episódio do nosso Lookcast, mais um episódio incrível, com uma super convidada que a gente está trazendo aqui, justamente para contar suas histórias na confeitaria e motivar, inspirar cada um de vocês. A gente se encontra no próximo episódio do Lookcast. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço e tchau.